Na verdade, a honra é minha de estar aqui. Eu gostaria até de vir mais vezes, mas as frentes de atividade são muitas. Então a gente acaba se dividindo um pouco. E são 26 núcleos. Como seria bom poder visitar todos? Mas a gente espera que no futuro nós tenhamos condições de nos comunicar usando a tecnologia. Já pensou? Clica aqui, clica ali, tela, e a gente vai trocando ideias pela internet. Né? Banda larga. Não seria uma maravilha? Meu sonho é a gente ter os recursos de, no futuro, fazer reuniões em Curitiba. Pegar lá um coordenador que vai trabalhar um tema bem interessante e conectar os núcleos. Uma vez por mês. É ótimo. Né? E daí trocar ideias durante, vamos dizer, ele faz uma apresentação de 1 hora, depois na próxima hora, perguntas e respostas. Isso seria muito bom. E hoje em dia nós estamos tão próximos disso com banda larga. Né? Basta a gente ter lá, ter aqui. Aliás, nessa reunião de núcleos, meu irmão ligou pelo celular e no sistema de som da sala a gente ouviu ele falar como faz o Sardenberg na CBN ou outro entrevistado, né? É por telefone. Então, quem sabe, num futuro breve, a gente possa fazer isso. Muito bem. A proposta de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre um dos temas que nós trabalhamos num dos domingos na SBE. A gente faz palestras ao público, atualmente tem sido uma por mês. E numa dessas palestras a gente abordou esse tema que nós vamos trabalhar aqui. Por que o Espiritismo é filosofia, ciência e religião? Acho que todos já ouviram falar isso, né? Espiritismo é filosofia, ciência e religião. Legal. E o que é filosofia? E o que é ciência? E o que é religião? Se a pessoa te perguntar, nossa, como já me perguntaram, eu fiquei com dificuldade de responder. Então daí a gente sai em busca, depois que vem o desafio, sai em busca da resposta e tem que construir alguma resposta que seja coerente. Poderíamos começar então com filosofia. Quem que já estudou filosofia? Excelente. Vejam, temos 3 pessoas, né? Estudaram filosofia. Todos deveríamos estudar filosofia. Deveria ser matéria obrigatória na escola. Mas conta-se que em 1964 foi retirado do currículo. Voltou em 1992. E daí não há professores. E também não há interesse. Mas, vamos ver se filosofia é necessária? Então vamos começar pela pergunta, o que é filosofia? Quem que lembra da origem da palavra? Grego. Muito bem. Filosofós. São 2 palavras para formar uma. Filosofós. Não fica parecido com filósofos? Não é? Muito bem. Então, o que é filo e o que é sofós? Filo, tradução mais corrente é amigo ou amante. Amigo e amante sabemos o que é. Amante é o que ama. Ama o que faz. Amante da pintura. Amante da música. Né? E sofós o que é? Sabedoria. Né? Já ouviram falar da igreja de Santa Sofia? Que santa é essa? Deve ser uma mulher que se chamava Sofia. Não. Igreja de Santa Sofia é a igreja da Santa Sabedoria. Né? Muito bem. Já que sabemos o que é filo, o que é sabedoria? Me ajudem. Não precisa acertar, é só arriscar.
O que é sabedoria? Como? Conhecimento. O sujeito saiu lá da terra dele, foi lá para os Estados Unidos, aprendeu a pilotar um avião, sequestrou um jato e enfiou na torre, para matar o maior número de infiéis possível. É conhecimento, concordam? O cara teve que aprender a voar. É um conhecimento altamente especializado, técnico, né? Mas não podemos considerar sabedoria. O que está faltando ao conhecimento para que ele possa ser considerado sabedoria? Entendimento. Mas ele estava entendido do assunto e sabia bem o que queria. Ele estava de olho nas recompensas que prometem para os filhos de Alá, que se sacrificam em nome da causa. Sem dúvida é um novo conhecimento. É um tipo de conhecimento. Na verdade, poderíamos até dizer que é um tipo de aplicação. Quando eu perguntei para o meu coordenador o que era sabedoria, aliás, eu até escrevi um artigo sobre isso, está na edição número 9 da Ser Espírita, a resposta dele foi muito boa. Ele disse assim: sabedoria é o conhecimento eticamente aplicado. Considerando que ética é fazer ao outro o que eu gostaria que a mim fosse feito, dá para entender. Então, sabedoria é o conhecimento aplicado para o bem geral. Não é o bem do meu bolso, ou dos meus, do meu time, da minha família, ou do meu partido. É o bem da humanidade. Dá para concordar que filosofia é amor à sabedoria ou busca da sabedoria? Não deveria ser ensinado em todas as escolas? Desde a mais tenra idade? Então, amigo da sabedoria. Vamos ver algumas lições de filosofia. Essa é do Will Durant, e ele diz assim: a primeira lição de filosofia é que todos podemos estar equivocados. Não é uma pérola? É um exemplo de humildade. Né? Ó, eu vou falar algumas coisas hoje à noite, mas eu posso estar equivocado. Né? Então avalie. Não é fé cega, é o contrário, fé crítica. O que é fé crítica? É a fé com o pé atrás. É a fé que avalia antes de aceitar. Primeira lição: todos podemos estar equivocados. Segunda lição: não se aprende filosofia. O que aprendemos é a filosofar. Bacana. E o que é filosofar? Essa pergunta me incomodou por um tempo, mas a gente fica de olho e de vez em quando a resposta passa na frente. Passou? Passou no Fantástico. Essa senhora, Viviane Mosé, ela disse: filosofar é questionar as certezas. Mas até as certezas? Claro, certezas de quem? Não tem um monte de gente aí cheia de certeza? E algumas opostas às nossas? Uma vez numa aula da pós-graduação na FALEC, eu disse que eu era professor voluntário, por egoísmo. Aí alguém levantou a mão. Como assim, por egoísmo? Voluntário? Por egoísmo? Claro! Sempre que eu invisto nos mais jovens, eu acredito que estou investindo nos meus futuros ancestrais. Futuros ancestrais? Claro, eu sou reencarnacionista. Os mais jovens terão, né, herdeiros, que terão herdeiros, que mais tarde poderão ser meus pais. E não são nem da minha família, nem material, nem espiritual. Mas é família universal, somos todos da mesma família. Né? Aí, uma
das alunas levantou a mão e disse, mas professor, como é que fico eu? Por quê? É que eu não sou reencarnacionista. Ups! Legal! Aí estamos face a face com uma verdade oposta. Eu acredito que sim, você acredita que não. Não é legal? O que desempata verdades opostas? Alguém sugeriu o diálogo. O diálogo. Aí eles, pois mas lembra do diálogo de Jesus e Nicodemos? Tem mais de 2000 anos. Né? E sobre o que eles falavam? Nicodemos dizia, mestre, como pode um homem velho como eu voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? Ou seja, ele não tinha entendido esse negócio da reencarnação. Aí Jesus falou, você é mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Você fala do que vi, né? E não me crês? Em verdade eu te digo, aquele que não voltar, aquele que não nascer novamente, da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Nascer da água, precisamos interpretar, né? Veja, alguns anos antes, Tales de Mileto questionava se a vida não veio da água. Mas pode ser o líquido amniótico, ou pode ser a matéria. Agora, nascer novamente do Espírito me cria uma dificuldade. O que seria nascer do Espírito? Vou usar aqui a interpretação do meu pai. Ele disse, nascer do Espírito é mudar a maneira de pensar, falar e agir. Você é novo, é outro, mas não deixou de ser você mesmo. Você só mudou a tua maneira de pensar, falar e agir. Nossa, me pareceu interessante. E vejam que, com o benefício do esquecimento reencarnatório, nós somos um novo eu. Né? Aliás, nem lembro quem eu fui no passado. Mas aqui estou, herdeiro da minha própria construção anterior. Enfim, diálogo. O diálogo de Nicodemos e Jesus. E o que é o reino de Deus? Não poderá ver o reino de Deus? Até poderá, mas não consegue, né? Porque não enxerga. Se o reino de Deus está dentro de vós, que deve ser composto de paz, serenidade, né? Eu não vou enxergar isso. É quando eu mudar a minha maneira de pensar, falar e agir, que vai ocorrer através de múltiplas encarnações, aí eu alcanço o reino de Deus, que está dentro de mim o tempo todo, só que eu tenho que ir desdobrando ele, fazendo ele se tornar realidade. Enfim, gostaram da filosofar e questionar as certezas? Fundamental. Fé crítica raciocinada. Estou questionando as coisas até entendê-las. Essa do Nietzsche também é muito boa. A certeza é a maior inimiga da verdade. Nossa, paradoxal. Mas é. Se você chega para uma pessoa que está cheia de certezas, mesmo que você tenha uma verdade mais completa do que a dele, ou dela, não adianta nada. Não vai aceitar. Então a certeza é a maior inimiga da verdade. E a verdade há muitas, né? São degraus que nos aproximam da realidade. Então, o que desempata verdades opostas? A realidade. Quando eu disse isso, ela disse, mas espera aí, então vou ter que esperar morrer para descobrir se tem reencarnação ou não? Eu disse, não adianta. Nós temos ouvido, né, que há espíritos que têm dúvida. Né? Eu já li psicografias, assim, depende do crédito que a gente dá para as psicografias, porque lembrem do livre-arbítrio do médium, né? Mas o espírito dizia assim, eu achei que chegando do lado de cá, eu ia descobrir se era a encarnação, mas notei que há espíritos que acreditam que sim e outros que não.
Não é interessante? Muito bem. E para finalizar, entre as lições iniciais de filosofia, a certeza equivocada é mais perigosa do que a dúvida. Imagine-se lá no alto daquele trampolim, com os olhos vendados, vestido com a camisa do seu time, e lá embaixo a turma gritando: pula, pula. Não dá vontade de olhar lá embaixo e ver que camisa eles estão usando? Ou pelo menos você tem água na piscina? Certeza equivocada é mais perigosa do que a dúvida. A dúvida nos mantém avaliando. A certeza equivocada, a gente se joga de cabeça e pode errar o pulo. Então, tudo isso é a respeito da atitude filosófica. Quem tiver a oportunidade de ver a última Ser Espírita, tem uma tirinha do Agar lá, falando sobre atitude filosófica. Então, nós podemos dizer assim, filosofia trata da qualidade das perguntas. Por exemplo, será que o nosso time vai ser campeão? É uma pergunta legítima. Né? Agora, qual o sentido de estarmos na Terra? Também é uma pergunta. E me parece que de uma qualidade diferente. Quem sabe até mais útil do que a primeira. Ciência já trata da qualidade das respostas. Eu consigo verificar isso? Medir, pesar, quantificar, qualificar, ou pelo menos desdobrar logicamente? Metodologia científica. Né? E religião trata da qualidade das escolhas. Baseado na previsibilidade ou na previsão das consequências, eu tomo decisões mais éticas ou menos éticas, baseado nos meus princípios, valores e crenças. Então, filosofia, qualidade das questões. Ciência, qualidade das respostas. A ciência oferece várias alternativas. Agora, a religião trata da qualidade das escolhas que fazemos. Na verdade, elas se sobrepõem, né? Porque todas elas transitam na mente. E a superposição delas, nós podemos chamar de unidade do conhecimento. É a área onde eu estou questionando, fazendo verificação e tomando decisões coerentes com os valores que alcancei. Seria mais ou menos como unir, misturar mamão, banana, leite no liquidificador e bater. Depois que bater, vai virar vitamina, uma unidade. Eram coisas diferentes e agora é uma unidade. Unidade do conhecimento. Um exemplo de atitude filosófica. Esse é o famoso Agar o Horrível, um grande líder viking. E no meio do combate, estão vendo as flechas voando? Ele levanta o sabre dele lá e brada, né? Nós venceremos, homens, porque lutamos pelo que é certo. Daí o filósofo, assessor dele, né? Lucky Eddie Sortudo, diz assim, tem uma pergunta, Agar. Se estamos lutando pelo que é certo, por que eles estão lutando tão arduamente pelo que é errado? Travou o cara, né? Ups. Certeza equivocada. A minha certeza. Eu estou lutando pelo que é certo, né? E os outros? Ou então essa de atitude científica, né? Você descobriu o que há de errado com o meu barco? Olha, ainda não localizamos o problema. Mas temos certeza que é um furo em algum lugar. Ou seja, a primeira ferramenta do cientista, que somos todos nós, é a observação. Que o irmão Grimm, o irmão Leocádio nos alertam, né? Um segundo olhar. Um olhar mais cuidadoso, mais profundo. Tanto que, se vocês olharem o subtítulo da revista, Ser Espírita é esse, né? Um novo olhar sobre a vida. O espírita não faz um novo olhar sobre a vida? Recusa um monte de verdades com as quais até crescemos.
E questiona e vai em busca de uma resposta que seja um pouco mais completa, um pouco mais lógica, um pouco mais coerente. Ou então essa, numa atitude de reflexão religiosa até, qual o significado da vida? Por que estou aqui? Aí o Ed vai pensar, né? O que eles falaram lá no grupo de exercício mediúnico mesmo? Você está aqui porque essa é a sua taverna preferida, não é? Livre-arbítrio. O irmão Green uma vez fez essa colocação sobre filosofia. É a capacidade de avaliação que permite à pessoa mudar a visão que ela tem da realidade. Minha capacidade de avaliação, ela vai aumentando com o tempo, não vai? Basta ver a capacidade de avaliação de uma criança, né? Depois de um adolescente, depois do adulto, enfim. Com o tempo, a nossa coleção de erros nos ajuda muito. A de acertos também. Então, a atitude filosófica, poderíamos dizer que ela se parece com uma mistura de curiosidade interminável, misturada com uma desconfiança incurável. Está sempre questionando. Filosofia é busca da sabedoria, nunca posse. Sócrates não dizia, só sei que nada sei? Né? Mas é um filósofo. Né? Ele não disse, só sei que tudo sei, eu só sei que nada sei. Aliás, o que eu sei cabe numa cadernetinha. O que eu não sei preenche o universo. Está aí para ser descoberto. Vamos para a ciência. O que é ciência? Vamos pegar um conceito de bolso. Esses conceitos de bolso são reducionistas, sabe? Eles são simplificadores, isso é perigoso. Mas pelo menos a gente lembra. Fácil de lembrar, fácil de usar. Né? Filosofia, busca da sabedoria. Ciência, o que é? Como? Pesquisa. Na verdade, a ciência utiliza protocolos, né? Se o cientista aqui no Brasil segue o protocolo e descobre um determinado efeito, com aquele mesmo protocolo em qualquer outro lugar do mundo, um outro cientista pode chegar à mesma conclusão. Se não chegar, ele desafia a proposta e daí começa o debate entre cientistas até que aquilo se firma como conhecimento científico e todos descobriram a mesma coisa usando o mesmo protocolo. Né? Então podemos dizer que ciência é o conhecimento verificável. Tá bom esse conceito de bolso? É o conhecimento verificável. Eu consigo verificar. Né? Tá, mas como é que isso se aplica ao perdão? Olha, teste. Faça o teste. Experimente perdoar uma vez. E veja se funciona. Veja o efeito. Se for bom, continua. Né? Nossa, mas perdoar é tão difícil. É verdade. Já perdoaram alguém? Que bom. Parabéns. Lembram quem? Sinto muito. Diz que perdoar é não lembrar. Gandhi disse assim, conta o irmão Green que Gandhi disse assim uma vez quando, sabe que judiaram muito do Gandhi, né? Ele fazia até greve de fome para o pessoal se comportar melhor, que ele queria expulsar os ingleses pela não cooperação e não violência, e não pela agressão. Quando não seguiam o que ele dizia, então ele fazia greve de fome. Então judiaram muito dele. E uma vez, depois já da Índia livre dos ingleses, alguém bradou para ele, né? Mahatma, perdoa a mim e a meu povo por todo o mal que lhe fizemos. E ele disse, nada tenho a perdoar, porque nunca, nem ninguém me ofendeu. Não é genial? Não é melhor do que perdoar? Não se ofender. Não se ofendeu, não tenho que perdoar.
Não sabem o que fazem, disse o mestre. Então, ciência. Conhecimento verificável. Busca da sustentação do raciocínio lógico pela verificação, comprovação e experimentação. Experimente. Estudo metódico que testa uma hipótese para tirar uma conclusão, para poder fazer previsão. Todo mês de junho esfria. Todo mês de junho esfria. Junho, julho, esfria. É uma hipótese. Aí vamos anotar as temperaturas do mês. Né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já dá para prever que o ano que vem, nessa época, vai fazer frio. É assim que funciona. Metodologia científica. Observação, anotação, comprovação, verificação, até eu poder fazer previsão. Estou simplificando, porque precisamos ser mais didáticos para depois passar isso para frente, né? Olhem essa colocação do Albert Jaguar no seu livro Filosofia para Não Filósofos. Uma pérola, vale a pena ler. Até eu entendi. O procedimento científico não utiliza o verbo crer. A ciência contenta-se em propor modelos explicativos da realidade e está pronta para modificá-los desde que uma informação traga qualquer contradição. Então a ciência não usa o verbo crer. Ela só propõe modelos que explicam a realidade. E se aparecer alguma contradição, muda de ideia. Lembra do tempo que o ovo fazia mal? Passado uns anos, olha, o ovo faz bem. Ups! Mas era uma formação científica? Só que a pesquisa atual é mais completa. É assim. Puxa, mas eu pensei que a ciência era confiável. E é mais confiável do que adivinhar. Mas ela está sujeita a mudar de ideia se aparecer uma verdade mais completa. Muito bem. E quando nós ouvimos a palavra espiritismo, o que vem à mente? Os espíritos. Ou religião. É típico. Você é espírita. Ninguém diz, então você é filósofo? Ou, então você é cientista? Não, então você é religioso. É religião. E quando pensamos em religião, que ideia nos vem à mente? Bingo. Um templo, uma igreja. Como é que é o culto de vocês? Já me perguntaram, né? Quando pensamos em igreja, que ideias vêm à mente? A fé cega. Salvação, santos, templo, castigo, culpa, dom, milagre, mistério, pecado, predestinação, promessa, recompensa, resgate, ritual. Resgate no sentido do castigo, né? Ritual, sacerdote. E quando o espírita pensa em religião, que ideias deveriam vir à mente? Amizade, amor, autoavaliação, autoconhecimento, autocontrole, autotransformação, caráter, caridade, compreensão, desprendimento, dever, disciplina, esperança, evolução, força de vontade, gratidão, humildade, justiça, liberdade, mérito, missão, paz, perdão, criatura, criador, sentido da vida, significado da vida, serenidade, solidariedade, tolerância, trabalho, valores e escolhas. Na verdade, caberia em todas as religiões. Agora, o que não podemos é usar aquelas ideias que colocamos antes para o espiritismo. Não faz sentido. Olhando no dicionário, tem essa resposta lá sobre o que é religião. Conjunto de crenças e dogmas que definem a relação do homem com sua origem. Olha, tá bacana, exceto por uma palavra. Dogmas. O resto está bacana. Então vamos ver o que é dogma?
Dicionário. É uma crença que se sustenta em uma certeza injustificada. Ups, aí complicou. Há quem defenda que a palavra dogma vem de um termo grego que significa decisão. Um grupo se reúne, debate até exaustão um determinado assunto e daí toma uma decisão. Jesus é filho de quem? É do Espírito Santo e Maria. Decisão. Nós temos outras ideias. Achamos que é filho de um homem e de uma mulher. Ah, mas isso é dogma. Não, isso é leitura da natureza. Né? É observação. Todos os filhos do mundo têm um pai e uma mãe. Né? O pai pode até abandonar. Né? Mas daí não é mãe solteira, é mãe abandonada. Não é isso? Mãe abandonada. Segmento, religião, olhando a nosso conceito, né? Segmento da cultura que trabalha o sentido da vida. O significado da vida. O sentido e o significado da dor. O sentido e o significado da morte. Não é um segmento da cultura? A cultura não é uma construção de respostas? Vejam a cultura do Rio Grande do Sul. Pampa, gado, vento frio, necessidade de laçar. Então pega o cobertor, faz um furo no meio e veste. É o pala. Né? No Nordeste, o cavaleiro, lá um caloron, né? Usa o quê? Roupa de couro. Roupa de couro? Mas lá é calor. É, mas tem muito espinho. Então veja que se adapta a solução para a tua necessidade. Então a cultura é isso, é um conjunto de respostas que a sociedade constrói para atender às suas expectativas e necessidades. E quando a cultura local não é suficiente, nós importamos de outra cultura uma resposta que seja boa, seja melhor que a nossa. Não é isso? O Brasil, veja, isso aqui tudo está sendo processado por um processador eletrônico, que o Brasil não fabrica. Então vem de fora. Né? Trazemos as informações do polissistema cultural e espiritual. As respostas da Terra não são adequadas para certas coisas. Então a gente pergunta para os espíritos. Não foi isso que Kardec fez lá na questão número 4? Onde encontrar provas da existência de Deus? Boa pergunta. E o Espírito respondeu? Em um princípio das vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procure a causa de tudo que não foi feito pelo homem e a tua razão te responderá. Genial a resposta. Veja que ele não disse, tenha fé, irmão, ou acredita em mim, ou eu vi. Isso para Kardec não adiantaria nada. Nem para nós. Veja que é quase uma pergunta, né? Quem fez o que o homem não fez? Respondeu. Só que daí vem o desdobramento, né? Meu sogro perguntou para mim uma vez, Paulo, e como é que vocês espíritas explicam Deus? Sentiram a saia justa? Eu disse, seu Daili, como é que um cego de nascença como eu explica para um cego de nascença como o senhor o que é a luz? Não vai dar, né? Então a gente não explica Deus, a gente não entende, mas não dá para negar que os efeitos estão aí. Né? Que nós precisamos é debater, estudar, ler textos, né? E ir construindo uma resposta, e cada um terá uma. Então vamos ver um conceito de espiritismo. Sabe que conceito é melhor que definição, né? Por quê? Porque a definição fecha.
Imagine definir Deus. Não caberia na definição. Porque definir é estabelecer onde começa e onde termina, é estabelecer os limites. Definir, do latim definir, é os limites. Como limitar o ilimitado? Não ia dar certo. Então, conceituar é melhor. Porque o conceito é aberto. Deus é amor, Deus é inteligência suprema, causa primária. Está vendo? Vai cercando o entendimento. Poderíamos dizer assim, o Espiritismo é o estudo, o entendimento, portanto, a interpretação individual, passando pelos filtros da cultura pessoal, e a prática dos princípios da doutrina espírita. Estudo, entendimento e prática. Bem fácil. De lembrar. De fazer, aí complica. E a doutrina espírita? O que é uma doutrina, para começar? Quem aqui é da área do direito? Beleza, me ajude se eu pisar em falso aqui. Uma doutrina é um sistema de ideias. Vamos lembrar de um sistema que todo mundo tem em casa. A geladeira. Por que é um sistema? Porque é um conjunto de partes interdependentes que tem um determinado objetivo. Preservar os alimentos. Né? Agora, o sistema funciona se uma das suas partes faltar? Caiu a energia. Parou de funcionar. Transportou, estourou o caninho do gás, vazou gás. Parou de funcionar. Ou você degelou a geladeira, pôs ela para funcionar e esqueceu de ligar. Não está funcionando. Ou então faz tudo certinho e deixou a porta aberta. Também não vai funcionar. Tá certo? Sistema, conjunto de partes interdependentes e harmônicas, né, com determinado objetivo. Então, vamos pensar numa doutrina conhecida, doutrina do direito. Então, se ela é um sistema de ideias, ela tem alguns princípios fundamentais. Me ajudem a lembrar de um. Princípio do direito. Todos são iguais perante a lei. Excelente. Ah, mas no Brasil tem uns mais iguais que os outros. Mas daí já é injustiça. Né? O direito prevê que todos são iguais perante a lei. Né? É um princípio fundamental que se sustenta na sua própria lógica. Outro, a pena não deve ser maior que o crime, porque ela é educativa. Né? Legal. O que mais? Não se pune a mesma pessoa 2 vezes pelo mesmo crime. Né? Testus unus, testus nullus. Só tem uma testemunha. O testemunho tipicamente é anulado. Precisa ter 2. Né? Enfim, é um conjunto de princípios que forma um sistema de ideias cujo objetivo é fazer justiça. Legal? E o que é justiça mesmo? Esses conceitos incomodam um pouquinho, mas eles são fundamentais para a gente trabalhar ideias. Né? Eu preciso ter um conceito para cada uma dessas ideias para eu poder operar no mundo das ideias. Né? Então tem um conceito de justiça muito prático, também de bolso, fácil de lembrar. Dar a cada um o que é seu. Justiça, dar a cada um o que é seu. Né? Mas é altamente desafiante, como diz o irmão Grimm, justiça será sempre paisagem no horizonte do direito. Paisagem no horizonte do direito, então eu vou caminhando em direção àquele horizonte, achando que eu vou alcançar a justiça, daí eu chego lá e o horizonte se estende. Mas querem ver? Chega na porta do tribunal, terminou o julgamento, está saindo o pessoal. Pergunta para o cara que ganhou se houve justiça. Certamente. Pergunta para o cara que perdeu. De jeito nenhum. Entendeu? Justiça será sempre paisagem no horizonte do direito. Que é muito difícil fazer justiça. Nós humanos temos essa dificuldade. E valeria a pena ler um artigo do Nelson Wederhoff, que escreveu
não há injustiça. Naturalmente, não está falando da justiça humana, né? Está falando da lei de causa e efeito. Valeria a pena ler, porque os argumentos dele são muito bons. Me abalaram um pouco, mas vamos lá. Então, doutrina, conjunto de princípios que serve de base a um sistema de ideias. Que pode ser um sistema religioso, político, científico, filosófico, né? Doutrina do partido. Está na hora de ter um partido com uma doutrina, né? Não precisa ser a espírita, só que seja ética. E que seja estudo, entendimento e prática da doutrina do partido. Né? Falar não adianta, fazer é que é a chave. Vamos ver um exemplo já vimos esse? Vamos ver os princípios que sustentam a doutrina espírita, então. Deus, causa primária. Jesus, exemplo. Exemplo de pensar, falar e agir. Livre-arbítrio. Liberdade equilibrada pela responsabilidade. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o texto Livre-arbítrio, que está no currículo, e que está na edição número 5 da Ser Espírita, aquela que tem os trilhos, numa fotografia dos trilhos que se juntam e se separam. No finalzinho do texto diz assim: livre-arbítrio é o espírito livre, no limite do conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? E responsável, na medida do entendimento. Ou seja, quanto mais eu entendo o que eu estou fazendo, mais eu me cobrarei. Tipo, droga, mas eu não sabia. Então, eu me perdoo, eu não sabia. Agora, eu sabia e fiz. Como dizia o Jânio Quadro, filo porque quilo. Aí, quando faz porque quer, está sabendo o que está fazendo, sabe que vai gerar dor, a autocobrança é horrível. Tanto que o Dr. Leocádio diz, quando ele fala de depressão, né? O espírito adoece quando mente para si mesmo. Esse é um capítulo que valeria a pena trabalhar com mais profundidade, que é a depressão, que é o mal do século. E a gente recebeu tantas comunicações sobre a depressão que acabamos escrevendo um texto sobre depressão. A partir da frase de uma mulher que nos escreveu de Minas Gerais. Ela disse assim: é como se fosse uma dor na alma. Eu achei aquilo, nossa, tão verdadeiro, tão profundo. Que o título do artigo é assim: quando a alma dói. Está no site da revista, Colunistas Paulo, quando a alma dói. Então lá tem o 1, o 2, o 3, o desdobramento dos artigos. Reencarnação como oportunidade. Não é oportunidade de castigo, de resgate, nada disso. É oportunidade de ensinar o que aprendeu e aprender o que ainda falta. Esse é o nosso entendimento. E mediunidade, comunicação bidirecional. Pensou? Está na rede. Nós estamos logados no Facebook universal pelo pensamento. Pensou, depositou. E a qualidade do depósito determina a qualidade do saque. Porque é um bolsão de ideias. É que nem internet. Posso entrar no tipo de site que eu quiser. Agora, a qualidade do material que eu acessar vai me influenciar. Por isso, vigiai. Então, quando o assunto é conhecimento, observamos que muitas verdades são universais na existência, mas são pessoais na percepção. Cada um entende de um jeito. Por causa da sua história pessoal. Princípios, valores e crenças que eu construo durante a minha trajetória. Então, primeira consequência, para algumas pessoas as provas são desnecessárias.
e para as outras não são suficientes. Reencarnação, por exemplo. Não, isso não existe. Por quê? Quer uma prova? Eu não lembro de nada da minha encarnação anterior. Bacana. Aí eu disse para ele, meu sócio, né? Eu disse, você lembra o que você fez entre nascimento e 2 anos de idade? Não. Então é porque você não existia. Né? Não, peraí, tem foto para provar. Opa, então não lembrar não quer dizer que você não existia. Você não lembra, mas não quer dizer que você não existia. Você existia. Deve ter uma explicação mais coerente para não lembrar. Quer ver um exemplo? Amor. Deus permite o esquecimento para você não ficar lembrando as besteiras que fez. Ficha limpa. Veja, todos nós, dependendo das mancadas que demos, por saber ou não saber, nascemos com ficha limpa. Temos a possibilidade, né, de um novo programador e uma nova programadora, chamada pai e mãe, colocar um novo programa na gente. Olha, isso é o certo, aquilo é o errado, isso é o certo, aquilo é o errado. E a gente vai absorvendo isso. Né? Colocado com amor, você vai absorvendo e tal. Lógico, chega uma altura, o teu próprio programa anterior começa a acordar e choca com os valores atuais. Aí vem aquela fase difícil que todos nós passamos, chamado aborrecência, né? Adolescência. E depois firma, estabelece um determinado ritmo e daí continua. Consequência 2, não adianta dizer o que e o porquê. É melhor ajudar a pessoa a descobrir por si mesma. Uma vez perguntaram para Sócrates, qual a tua profissão? Conhecem essa? Ele disse, a mesma da minha mãe. Mas Sócrates, sua mãe é uma parteira? Então, eu partejo ideias. E como é que ele fazia o parto das ideias? Com perguntas. Se vocês tiverem a oportunidade, num dos jornais da SBE, documentos SBE, o último ou o penúltimo, tem um diálogo de Sócrates e Hípias. É imperdível. Só com perguntas ele conduz o Hípias para descobrir o quanto ele não sabe sobre aquilo que ele afirmou que sabia. É uma pérola. Saiu do filme Sócrates, do diretor italiano Rossellini. É genial. A cara do Sócrates. Acharam um ator bacana. Corresponde ao que se imagina, que você vê nas imagens, né? E se comporta muito bem. Vale a pena. Então, irmão Grimm afirma, né? A doutrina dos espíritos ensina a pensar, não o que pensar. O que pensar é com cada um. Está aqui a caixa de ferramenta, instrumentos e instruções. Agora, construa a sua própria verdade. Aliás, de vez em quando eu pergunto assim, na sua opinião, reencarnação é assunto de ciência ou de religião? Religião, é claro. É? E atração universal? Gravitação universal? Lei da gravidade? É ciência. Pois é, mas se reencarnação for uma lei natural, não devia ser assunto da ciência? Mas a ciência não admite. Claro, porque ela usa ferramentas para pesar, medir, quantificar. Né? Então, precisa de um protocolo novo para trabalhar assuntos que não dá para medir e pesar. Veja esse caso de uma verdade pessoal. Eu achei uma parede lá na chácara que o sol pegava e espetei um pedaço de ferro inclinadinho e me determinei. Sempre no dia 21 de março, junho, setembro e dezembro, eu quero estar lá. E às 9 horas da manhã eu vou marcar o ponto da sombra do sol.
e vou ensinar o meu filho a fazer ciência. Metodologia, experimentação. Bingo, fiz lá o primeiro, os meses foram rolando e eu fui marcando os outros, né? Às vezes não dava para estar lá no dia 21, mas marcava mais a próxima que dava. Às vezes não tinha sol, aí só a próxima, né? E fui marcando. E ficou assim. Aí o seu José, que era o nosso jardineiro, ele disse, mas e o que é isso? Expliquei e tal. Ele disse, mas e essa curva? Eu puxei uma linha. E essa curva? Ele disse, agora o senhor me pegou, eu não sei o que é essa curva. Eu acho que é porque a Terra é redonda. Mas a Terra não é redonda. Como é que é, seu José? Não, a Terra não é redonda. Se fosse redonda, as pessoas cairiam do outro lado. O seu José tem parabólica, tem televisão. Isso era o ano de 2002 ou 2005, não lembro bem. Não é curioso? Aí eu pedi ajuda para Sócrates. Valha-me Sócrates, né? Aí eu disse, seu José, se nós cavarmos um buraco aqui, no meio de nós, e for cavando, vai sair aonde? Ah, vai sair no Japão. Ah, é? Então o Japão é lá do outro lado? Ah, deixa eu ir trabalhar. E foi embora. Não é curioso? É a visão de mundo que cada um constrói. Vejam como que é o nosso ensino, o ensinar a pensar. Então, como ajudar quem não tem certeza se a Terra é plana ou esférica? Quem sabe uma foto tirada do espaço. Não é chocante essa foto? O que a África está fazendo deitadinha ali? É que a gente está acostumado a ver a África em pé, né? Mas lá fora não tem em cima e embaixo. Choca. É o novo. Então, nós precisamos descobrir e usar conceitos verificáveis para deduzir os outros. E é necessário filosofar, questionar as certezas. Por exemplo, vejam a religião. Ela sabe pouco sobre um monte de coisas. A ciência já é o contrário. Ela sabe muito, mas sobre pouquinho. Poucas coisas ela sabe. E afirma com segurança, que foi verificado e testado. Juntas, elas nos ajudam. Nós precisamos unir-as. A filosofia, a ciência e a religião. E o que havia antes do fracionamento e da especialização do conhecimento? Lá para trás. Os mitos. O piazinho grego chega para o pai e diz assim, papai, de onde vieram os gregos? Ora, filho, os deuses desceram do Monte Olimpo, casaram-se com as gregas e daí nasceram os gregos. Ah, obrigado. E vai brincar. 10 anos de idade. 10 anos depois ele volta e diz, papai, e as gregas de onde vieram? Você já aprendeu a pensar, questionar. Né? E então, o mito, ele tenta explicar a origem do ser, das coisas, do mundo, né? Mas ele não tem compromisso com a verdade, com a lógica, com a coerência, com a racionalidade. Ele é um mito. Não se adapta a mudanças e não se importa com contradições. Lembram das contradições do Papai Noel? Entra pela chaminé, mas nossa casa não tem chaminé. Ah não, quando não tem chaminé ele entra por baixo da porta. Meio difícil aquele fortão entrar embaixo da porta. Para os gregos, esse era o pai dos deuses. O que ele tem na sua mão esquerda? Um feixe de raios. Então, se der temporal e cair raio, é Zeus. Está nervioso.
E os mitos acabaram? Já nos libertamos dos mitos? Olha essa síntese teológica. Conhecem? Quando forem a Curitiba, ela está pintada no teto da entrada do restaurante Madalosso Novo. Sabe, ali onde param os carros para o pessoal sair sem pegar chuva? Olhe para cima, está lá. Uma cópia da Capela Sistina. Não é uma síntese teológica explicando a origem do ser? Quem que está pintado nessa imagem? Me ajudem. Criador e criatura. Certo? Aliás, está escrito. Está escrito. É? Aonde? Invertido aonde? Não chegaria esse tanto de Deus se apresentar como ser humano, como o Criador. Como ele está com o dedo quase. Não existe um caso desse. Interessante. É algo inexplicável que o Criador apareça dessa forma. Muito bem. Invertido aonde? Ali na criatura e criador, na verdade, né? Ah, no meu slide? No slide. Ou na sua cabeça? Obrigado. Muito obrigado. Sem a tua pergunta, passaria em branco. É? Está invertido no slide ou na nossa cabeça? Dr. Leocádio matou a charada e me motivou a fazer esse slide. Irmãos, não confundam Deus que nos criou com o Deus que nós criamos. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Os gregos imaginaram Zeus. Não é isso? Fizeram até uma estátua. Né? E o pintor contratado, Michelangelo, né, fez a leitura do que ele imaginava que era. Né? Zeus não era o deus dos deuses? O rei dos deuses? O deus máximo? Então ele pintou. É o Deus criado à nossa imagem e semelhança. Então, o homem cria Deus e põe em Deus os seus defeitos, inclusive. Vingativo. Sempre de barbinha branca, cabelo branco. Tudo é simbologia, né? Barba branca, então é mais antigo. Né? Forte, né? Poder. E aí vai, simbologias. Então, já nos libertamos do mito do Papai Noel, né? Um colega meu disse assim, era muito importante você aceitar Jesus. Eu disse, mas eu trabalho para ele o tempo todo. Né? Somos da mesma equipe. Temos as mesmas propostas, ajudar o próximo, amar o próximo. Né? Cada um dentro da sua possibilidade. Né? Eu tenho meus limites e tal, mas estou tentando. Não, mas é diferente. Eu disse, mas qual que é a importância disso? Ele disse, veja, é para você não correr o risco da morte espiritual. E outra, para você não ficar sujeito ao demônio. Ups, demônio? Você acredita em demônio? Claro, você não. Eu disse, não, eu acredito em Papai Noel. E você? Papai Noel? Está brincando? Eu disse, não. Você não acredita em Papai Noel? Eu não acredito em Papai Noel. Eu disse, mas como não acredito? Você está falando com ele. Eu sou Papai Noel. Eu dou presentes todos os anos. E prova você. Ah, não, mas assim não vale. Claro que vale. Nós criamos o mito Papai Noel e nós o sustentamos.
E ele está quase substituindo Jesus, o aniversariante da data. É ou não é? Então veja, é um mito, igualzinho do demônio. Em vez de assumir os nossos erros, nós empurramos em cima do demônio. Que é um mito que nós inventamos para carregar as nossas responsabilidades. Coelho da Páscoa. Astrologia. Não, é os astros. É o alinhamento dos planetas. É? Destino. Não. Quando é para ser. Conhece essa frase? Quando é para ser. É? Olha, nós não negamos algum grau de determinismo. Tá? Mas isso é diferente de destino. Qual o destino de um avião depois que decola? Ele levantou voo, qual o destino dele? Quem que falou voltar para a Terra? É. O destino depois que decola, né? Não, é para a cidade onde ia. Pois é, mas pode não chegar lá, né? Há um destino mais garantido. Como ele é do chão, ele é mais pesado que o ar, ele é do chão, ele não é do ar. Então, é voltar ao chão. O destino de um avião depois que decola é o solo, o chão, por bem ou por mal. Mas houve a decisão de decolar. Não houve a decisão de decolar? Então é livre-arbítrio. Então o destino é construído. Né? Mas há um certo grau de determinismo. Por exemplo, eu tomei a decisão de comprar passagem e vir para Cascavel. Estava um vento que vocês não imaginam. Eu achei que ele não ia conseguir pôr aquele avião no chão. Então eu determinei o meu destino. Poderia não estar aqui agora falando com vocês. Né? Mas foi uma decisão. Eu aceito o risco de voar. Então, onde é que está o determinismo? Após a decisão. Agora tem um grau de determinismo que nós não temos interferência. Por exemplo, nós existimos, mas não escolhemos existir. Nós podemos ter até participado do projeto encarnatório, concordar em encarnar, sei lá, ou pedir, né? Mas existir, nós não escolhemos. Então há um certo grau de determinismo. Outra, eu também não posso escolher não morrer. Não conheço ninguém que não morreu. Pode ter alguns aí com 100 e não sei quantos, mas nós já sabemos onde é que eles vão parar. Na biodegradabilidade. O corpo vai biodegradar. Não é isso? Então há um certo grau de determinismo. Mas Deus nos fez simples e ignorantes, mas livres e inteligentes. Mas peraí, como que é ignorante e inteligente ao mesmo tempo? Claro, eu sei aprender, eu consigo aprender. A inteligência é isso, conseguir aprender. Todos são inteligentes. Até a plantinha que procura o sol é inteligente. Mas o ignora uma quantidade brutal de coisas. Vamos ver uns conflitos entre ciência e religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Escolhas que fazemos, né? Escolhas éticas ou não éticas. Mas ambas, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente está errada e a outra certa. Porque Deus não pode destruir sua própria obra. Então onde é que está o problema do conflito entre religião e ciência? Interpretações. Perguntaram para o Albert Jaguar, é uma das perguntas do livro lá que eu sugeri, Filosofia para Não Filósofos. O que dizer aos jovens que praticam sua religião? Os dois caminhos da evolução.
a segurança da armadura dos moluscos, que é o esqueleto externo, protegendo o ser que está ali dentro. E o risco do esqueleto interior, que é o nosso caso. O nosso esqueleto é interno. Não é? Nós temos os órgãos expostos. Não temos uma carapaça cobrindo, que nem a tartaruga, que nem os moluscos, né? As conchas. A armadura impede a transformação. E as espécies aparentemente menos protegidas, que é o ser humano, conheceram a evolução mais criadora. Não é interessante? Se uma religião lhe fornece uma ossatura, uma estrutura, que permite você tornar-se aquele que deseja ser, ela constitui uma vantagem. Se ela o confina em certezas, você corre o risco de ficar amarrado. Interessante? E o Popper diz assim: não há explicações certas ou verdadeiras. As que aceitamos são as que estão certas até agora. Todas as boas explicações são provisórias. E o irmão Green diz assim: o conhecimento, tudo no universo é biodegradável, inclusive as ideias, portanto o conhecimento. Biodegradável. Passado um tempo a gente olha para trás, revisa com o que sabe hoje, nossa, tem que descartar aquilo. Não é curioso? Evolução. Então, o Espiritismo é ciência porque usa da observação e experimentação para construir o conhecimento novo. E porque incorpora novas verdades que a humanidade alcança. A ciência descobriu, revelou, verificou, já faz parte do Espiritismo. Ele se atualiza automaticamente. Porque ele é ciência. É filosofia porque busca novas respostas para velhas questões. E porque levanta novas questões sobre velhas respostas. E a religião porque estuda e ensina as consequências morais da aplicação do conhecimento. Uma das consequências da aplicação do conhecimento pode ser a alegria, a serenidade e a paz, e o outro a angústia e a dor. E onde é que a gente aprende Espiritismo? No centro espírita, nos livros, na escola, na vida. Eu posso estar aprendendo o tempo todo. Como diz o irmão Green, o centro espírita é um laboratório que busca a verdade. Vocês já fizeram o exercício da amnésia? Ou não lembram? Vamos fazer? Funciona assim. Eu faço uma pergunta, mas ninguém me responde. Porque atrapalha o pensar do colega. Tá certo? Quem puder, anota as perguntas que tem que fazer, né? Eu faço uma pergunta que exige outras perguntas, tá certo? E depois eu adivinho as perguntas que vocês fizeram. Testamos a mediunidade. Que tal? Fazemos ciência. Tá bom assim? Então vamos lá. Quem não puder anotar, só pensa nas suas perguntas, né? Então a pergunta é assim: se você acordasse sozinho num quarto de hotel e descobrisse que está com amnésia. Amnésia é perda da memória, não é perda da inteligência. Né? Que perguntas lhe ocorreriam? Pense ou escreva. 5 perguntas, por favor. Quem pensou na pergunta: onde estou? Parabéns. Se a minha mediunidade estivesse realmente boa, eu saberia quem, né? E naquela que eu queimei ali?
Quem sou? Muito bem. E qual seria a terceira pergunta? Por que estou aqui? Essa é a quinta. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Essa é a quinta. De onde eu vim? De onde eu vim? Essa é a terceira. Por que eu perdi a memória? Porque eu perdi a memória. Perdão. Né? Perdão. Já pensou como seria doloroso lembrar todos os erros do passado? E se você lembrasse os meus, eu lembraria os teus, e assim por diante. Ia ficar difícil a convivência, né? Esquecimento é uma maravilha. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Essa é a número 5. Porque Falta estou 4. sozinha. Porque estou sozinha. Por que estou sozinha? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque, bom, é relativo. O que farei agora? O que farei agora? Muito bem. Onde é a minha casa? Onde é a minha casa? Eu me perguntei. Muito boa. E quem são meus pais? Quem são meus pais? Eu concluí que não sou pai do meu filho. E para onde for? Para onde irei? Muito bem. Essa é a quarta. Eu concluí que não sou pai do meu filho. Eu acho que a questão dos pais é a questão de segurança, né? Você se sente seguro. Quem são meus pais? Você Também. sabe que ali você vai ter a confiança, assim. Também. Mas eu não sou pai do meu filho. Sabe quem vai pensar? Como é que é? São meus pais. Quem está com amnésia vai pensar. Não, a amnésia é perda da memória, não da capacidade de raciocinar, né? Mas sabe por que eu concluí que não sou pai do meu filho? Porque eu sou o doador do material genético que formou o corpo dele. O meu filho não é aquele corpo. Ele está usando aquele corpo. Ele é um espírito, é um indivíduo. É um irmão que está sob minha guarda até alcançar a autonomia pensante, social e econômica. Nós não somos pais dos nossos filhos, nós somos tutores temporários de um espírito que encarna no corpo que ajudamos a gerar. Não é um novo olhar? Muda tudo. Nossa, estou pronto para adotar. Não é isso? Porque eu vou ser tutor de um espírito que está ocupando um corpo, só que naquele corpo eu não tive participação genética. Mas e daí? É um irmão. Não deveria ter estoque de crianças em creches. Bom, revisando. Quem sou, né? Será que evoluímos do homem? Vamos completar com mais 2 perguntas? Como é o nome do hotel? Acordamos num hotel. Como é o nome do hotel? Como? Planeta Terra, vida encarnada. Não é isso? E o nome do hóspede? Isso, é o seu. Somos todos hóspedes desse mesmo hotel. Não é? São perguntas muito fortes, não são? Quem sou? Onde estou em primeiro lugar? Olho em volta e não reconheço o lugar, né? Onde estou? Quem sou? De onde eu vim? Para onde irei? Olha o que disse Jesus naquele diálogo com Nicodemos. O Espírito sopra, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Não é genial? Então, e a quinta pergunta qual que era? Por que estou aqui? Né? Faça um segundo olhar sobre essa pergunta. Por que estou aqui? Usando a seguinte colocação. Para que estou aqui? E agora compare. Por que estou aqui remete para o passado. E para quê? Para futuro. Para projeto. Estou aqui para aprender, para ensinar,
para mudar comportamento, para me autoavaliar, para me autoconhecer, para me administrar melhor. São perguntas profundas. Imaginem quantos dos nossos irmãos passam pela encarnação sem nunca perguntá-las. E estava lá no templo grego, conhece a ti mesmo. 2.500 anos se passaram e continuamos com dificuldade de autoconhecimento. Estão vendo a escola? Se as famílias não têm como passar isso, a escola poderia fazer isso. Morreu, acabou ou continua? Continua? Continua e volta ou não volta? Nós, os reencarnacionistas, achamos que volta. Volta porque quer ou vem na marra? Eu acho que a maioria porque quer, né? Porque quer? A maioria de nós morre porque quer? Não, mas quer. Ups! Então, quem sabe, também não venha porque quer. Né? Se a gente morre na marra, quem sabe, quando vê, pode estar aí a explicação para aquela frase que diz assim: não, o espírito não dorme. Já sei por quê. Não dorme de medo. Eu vou dormir quando vejo eu estou lá encarnado. Né? Nananina não. Comigo não vou dormir. Será que essa questão, né, da gente não morre porque quer, né? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Talvez, estando do outro lado, também não queremos sair de lá. Doutor Leocádio fala isso. Porque não queremos mudança? Somos resistentes à mudança? Interessante a pergunta. O doutor Leocádio disse assim: vocês não querem morrer. E depois também não querem nascer. Não é fácil. A gente quer se acomodar. Interessante. Não, eu fico imaginando encarnar de novo. Onde que eu vou parar? Onde que eu vou nascer? Olha que interessante. Nossa, olhando em volta, dá medo. Dá medo de morrer e dá medo de nascer. Entenderam qual é o projeto dos espíritos que organizam a SBE? Transformar o Centro Espírita numa universidade aberta, para ampliar a consciência crítica das pessoas e transformar o mundo para ele ficar melhor, para diminuir o medo de encarnar. Entendeu como é importante investir nos nossos futuros ancestrais? Até por egoísmo vale a pena. Mas se a gente não quer morrer, provavelmente a gente quer voltar depois. Não, acho que não. Acho que é mais que acomodação. Será que você assim? Veja, se me dessem garantia, né? Eu fico até imaginando o diálogo do sujeito que chega para um coordenador de encarnações. Vamos admitir que existe essa figura. Irmão, mas eu estou há 150 anos esperando. Quando é que vai abrir minha vaga? Espera um pouquinho, vou ver a tua ficha. Entendi por que está demorando. E o que é? É que se pediu um casal espírita como pais. São muito poucos. A fila é enorme. Serve evangélico? Entendeu? Eu estou brincando, porque eu não sei como funciona. O irmão Green disse que ele tem uma ideia diferente. Ele até usou a expressão... Vamos ver se eu recordo aqui. Ele usou a expressão peneiras magnéticas. Vai traduzir isso. Sabe o que eu imaginei? Uma mistura de... Imagine um britador. Um britador, ele tem duas peças chamadas mandíbulas. E elas trabalham assim, ó. São muito fortes, de aço, né? E as pedras são jogadas ali dentro. E aquilo esmaga. Tá? E daí cai numa peneira rotativa, com furos de vários tamanhos. Pedra pequena vai passar no furo grande. Pedra grande não vai passar no furo pequeno. Ela vai rolando para frente e daí organiza as pilhas por tipo de pedra. É genial. Força gravitacional, rotativo, a cada 1 segundo o seu tamanho.
né? Agora, imagine uma mesa, embaixo um ímã e em cima preguinhos e rebites de alumínio. Quando se mexe o ímã, quem que vai atrás do ímã? Os preguinhos, porque o alumínio já não tem ferro. Então ele não é atraído pelo ímã. Então, quem sabe o processo seja o que o irmão Grimm falou, peneiras magnéticas. Ou seja, a gente busca o quê? O quê? É o que a gente precisa. Respira fundo, preciso de ar. Tomo água, estou com sede. Alimento, preciso me alimentar. A gente busca o que precisa. Então, quem sabe, pensando um pouco, a gente alcance uma conclusão de como é que é o processo seletivo do nascimento, da fecundação, né? Entre tantos embriões disponíveis, qual que vai te atrair? Não é curioso? Será que é loteria ou é a atração pelo que te falta? Ainda não sei. Vamos estudando, vamos perguntando, vamos deduzindo. Então, o Centro Espírita deve se tornar a Universidade Aberta do Povo, Antônio Grimm. Vejam, aos 24, a maioria dos jovens está graduado. Daqueles 5% que seguem a faculdade até o último ano. Né? Tá, daí sai da faculdade e pode alcançar uma idade, vamos dizer, de o quê? 75 anos, a média. 50 anos fora da faculdade, fora dos estudos. E o conhecimento se expandindo. Não está certo. Então a proposta do Centro Espírita é que os espíritas dediquem 2 horas todas as semanas do currículo escolar. Começa lá em meados de fevereiro, termina em junho, começa em agosto, termina em novembro. Dá mais ou menos umas 20 reuniões no começo e umas 20 reuniões no final do ano. 2 horas para sentar e debater temas de interesse. Deus, reencarnação, livre-arbítrio, mediunidade, enfim, todos os temas fundamentais. Moral cristã, evolução, espírito, autoatualização permanente, sociologia, fisiologia, medicina, saúde, qualidade de vida, temas. Tragam os melhores especialistas do assunto aqui e eles fazem a apresentação. E todos crescemos. E se vier fazer parte do grupo, melhor ainda. Gente que lê muito. Gente que lê filosofia, ciência, religião, história. Fundamental. E eles estão loucos para achar um lugar como esse. Essa imagem está numa faculdade norte-americana. Quem já esteve lá talvez reconheça a parede de tijolinhos no fundo. É? Harvard? É? Não sei, eu estou chutando. Pode muito bem ser. Mas olhe que pérola. O ser esculpindo a si mesmo, removendo os excessos para revelar a sua essência. Não é genial? Não é uma metáfora do espírito polindo a si mesmo, se construindo pela experiência encarnatória? Então, somos todos construtores do conhecimento, portanto, do entendimento espírita. Nós somos os pedreiros dessa construção. Começando pelo grande Sócrates, Jesus, Kardec, Bezerra de Menezes, o homem que, arriscando o pescoço, porque naquela época era caso de prisão,
né? Revelando-se espírita. Chico, popularizando o espiritismo. Leocádio José Correia, mais de 100 anos se manifestando. Quantos médiuns ele já utilizou na sua história? Ele conta nas preleções dele, né? E alguns encarnados, como os que enchem essa sala, fazendo sintonia com a proposta espírita, de construção do bem, autoconhecimento e construção do bem. Então, quer ver o próximo construtor de espiritismo? Olhe no espelho. Somos todos nós. O Dr. Leocádio até diz, né? Pergunta a si mesmo diariamente: estou servindo ao Criador? Como é que eu ajudo? Deus não precisa de ajuda, mas como é que eu ajudo meus irmãos? Na estruturação inteligente do universo. Então, um bom começo, Livro dos Espíritos, 1019 perguntas. Uma melhor que a outra. Tem uma, eu acho que não está no Livro dos Espíritos, que faz tempo que eu li e eu só lembro de uma, da número 4, que eu contei para vocês, né? Mas tem uma, de uma das obras de Kardec, que é genial. Alguém pergunta assim, Kardec pergunta e um dos espíritos responde: até quando teremos que encarnar na Terra? Ou até quando teremos que encarnar? A resposta: vocês são muito egoístas. Vocês amam aqueles que lhes são próximos. Quando aprenderem o amor universal, qual o sentido de voltar a encarnar? Que vamos e venhamos, não é fácil encarnar, né? Perder os entes queridos, separar-se, né? Não perdeu nada, porque não tinha, né? Não era seu, né? É uma relação temporária para autoconstrução, né? E vai encontrar depois também. O irmão Grimm disse assim: se nos encontrarmos daqui a 10 mil anos, os senhores saberão quem eu sou, eu saberei quem são os senhores. Nossa, me enche de alegria, né? Mas então, Então, só estava pensando. Vai mais uma pergunta então. O tema da sua palestra é a introdução do Livro dos Espíritos. como é que é? O tema da sua palestra é a introdução do Livro dos Espíritos. Ah, sim. Filosofia, ciência e religião, né? Só que à medida que eu entendo o que é filosofia, entendo o que é ciência, entendo o que é religião, num novo olhar, faz mais sentido, né? E, rapidamente, algumas das capas da Ser Espírita, né? Na número 1, nós colocamos o banco de praça para simbolizar o que o Dr. Leocádio falou sobre a entrevista que cada um de nós faz quando chega no Polissistema Cultural Espiritual. Senta com alguém preparado, né? Depois de acordar, etc. e tal. E ele pergunta: quem foi você nessa encarnação? Aí você fala das suas obras, né? Um cara muito bom, até fazia palestra. Aí ele passa um filminho assim na tua tela mental de alguma seleção, né? Como é que chama? Aquelas seleções de mancadas, né? É a isso que você se refere? E por que essa sessão de verdade? Para que você aprenda que lá não adianta mentir. Você é transparente. Porque se você não reconhecer onde falta evoluir, como é que você vai programar a tua vivência e convivência no Polissistema Cultural Espiritual para preparar-se para um novo momento? Por isso o banco da praça. Sentar para bater um papo com um orientador bem preparado. Eu ia perguntar quem foi você, eu posso voltar? Pode voltar.
A número 2 fala sobre o significado da vida na Terra. Tem um texto da irmã Marina Fidelis que é uma pérola. Fala sobre o sentido da vida e o significado da vida. O sentido sendo a evolução, portanto a mudança, a adaptação às leis naturais. E o significado sendo não o ter, mas o ser, portanto o espiritual. Na 3, há mais que um espiritismo? Nesse editorial eu escrevi sobre o seguinte título: Você é espírita kardecista? E explico por que surgiu o termo kardecista. Para separar o espiritismo de outras religiões afro-brasileiras, também respeitáveis, dignas, mas que não é espiritismo. Lá eu explico a história, por que ficou assim, né? Na 4, somos todos médiuns, e tem um artigo meu ali sobre o acidente da TAM, porque saiu numa revista o artigo TAM, voo 3054, acaso ou destino? E o cara que escreveu o artigo defende que era o destino daquelas pessoas desencarnar naquele dia. E nós discordamos. Tanto que o meu artigo se chama Acaso, Destino ou Livre-Arbítrio? Quem tiver curiosidade para expandir esse assunto, tem uma apresentação no site da SBE, é uma palestra de domingo, falando sobre Santa Maria. Tragédias coletivas. Resgate ou omissão. Então, se tiverem curiosidade, está lá. É 1 hora de palestra. A número 5, falando sobre livre-arbítrio, ética. A número 6, falando sobre feliz ano novo. Todo ano pode ser um ano feliz, depende do que eu decida fazer. Ali tem um questionário de autoconhecimento muito bacana, assim, para iniciantes, né? Para você dividir com as pessoas. A pergunta é, você se conhece? Daí tem 10 perguntas. A do Chico, a da reencarnação, que tem o texto básico da SBE. Deus, tem o texto básico da SBE também. E tem a história da evolução do conceito de Deus ao longo das eras. A edição 10, Nosso Lar. A 11, sobre Jesus, tem a história do Natal, onde era a vitória da luz sobre a escuridão, depois sol invicto dos romanos, daí a igreja colocou Jesus na festa do sol invencível, e a Coca-Cola colocou o Papai Noel no lugar de Jesus. E aos poucos nós vamos aceitando isso. Espiritismo renovado para uma sociedade em constante transformação. Temos que cuidar para evitar o datado. O que é o datado? Foi útil no momento e agora está no museu. Já não é mais prático. Máquina de datilografia, por exemplo, né? Tem coisas melhores. A 13 e a 14, com 2 atores falando sobre princípios morais muito bons. A 15, Destino ao Livre-Arbítrio, em que você acredita. A 16 deu o maior rolo, porque fomos duramente criticados por essa capa aí, Obsessão, Realidade ou Mito. Porque nós defendemos assim, né? Olha, livre-arbítrio não é ir e vir. Isso a polícia pode impedir. Basta você tomar uns goles e dirigir, né? Ou então até aquele grupo lá que impediu aquela moça que veio de Cuba falar sobre a falta de liberdade em Cuba, né? Eles impediram ela de falar no Brasil. Então veja, o livre-arbítrio é relativo nesse aspecto de ir e vir. Então, livre-arbítrio para nós é livre pensar. O seu pensar é absolutamente livre. Não admitimos que um espírito possa obrigá-la ou obrigá-lo a pensar e fazer alguma coisa. Seria injusto você colher a dor resultante de uma ação que você não queria fazer porque não concordava com aquilo, porque não acha que aquilo está de acordo com os seus princípios. Então nós não aceitamos. Entendemos que a obsessão é uma crença espiritualista. Não é nem espírita, mas está na obra de Kardec. Então você tem que até dizer que não, é espírita, né?
mas precisa ser revisada. Porque o livre-arbítrio é um princípio fundamental. Lembram de doutrina? Se você tira um componente e destrói o sistema, como que eu vou tirar o livre-arbítrio? É um princípio fundamental. Mas a sintonia, quando você está numa sintonia ruim, você entra na sintonia porque você quis. Pensou, causou, certo? Pensei, causei. Depositei o pensamento. E a qualidade do que eu pensei, daí vem o reforço da mesma qualidade. Por exemplo, teve um cidadão brasileiro que disse que ia caçar os marajás. Se ele fosse eleito, ia caçar os marajás. Eu achei genial a ideia. Votei no cara. Ele me obrigou a votar nele? Não. Ele me deu um argumento bom, eu fui lá, achei bom o argumento, vou lá e votei. Deu no que deu. Depois tivemos que pintar a cara para tirar o cara de lá. Né? Então, isso é influência. A minha ignorância é que me levou. Então a responsabilidade é minha. Ele também é responsável, mas eu... Não assim, você não querendo a coisa acontecer, acho que não. Só se você entrar na sintonia. Pois é, mas veja, o que nós entendemos é que não há controle externo da vontade. Então nós não admitimos. Quando a pessoa diz, não, mas eu matei o sujeito porque eu fui obrigado. Né? Um espírito me mandou. Alguns até culpam Jesus. Saiu na televisão o sujeito que matou 2 pessoas lá dizendo, não, eu ouvi a voz de Jesus. Vamos combinar. Na 17, vida 2, opção ou necessidade? Sobre o casamento, por exemplo. Né? Daí, 10 anos sem Chico, vida após a morte, como será a sua? E aí terminou. Tem mais, né? Só que nessa época era essa a apresentação que eu fiz no salão e que dividi com vocês hoje. E agora, viram como o tempo voa? Se vocês tiverem alguma pergunta e não tiverem com pressa de ir embora, fiquem à vontade, senão nós fazemos a prece para encerrar e depois ficamos batendo papo com quem quiser conversar mais um pouco. Fazer uma colocação. Eu dou a palavra. Não, por favor. Eu gostaria que o senhor nos dissesse sobre a eslética. Eslética, muito bom, boa pergunta. Na dialética, se nós dois discordamos, só pode ser porque a senhora está errada. E a sua opinião é a mesma sobre mim. Não, que está errado o senhor. Hã? Na eslética, se nós dois discordamos, só pode ser por uma razão. Ambos só temos um pedaço da verdade. Preciso ouvi-la com paciência e ponderação até esgotar os seus argumentos. E daí eu ponho os meus argumentos. E entre os seus e os meus construiremos um que sirva para os dois. Uma verdade mais completa. Essa é a ideia. Um governo dialético, quando assume, tira todos os que não são do partido, independente das competências. Um governo eslético segura os melhores, independente do partido, para que a nação não tenha que passar pelas perdas de aprender tudo de novo. Uma nação dialética celebra a paz e guarda as armas. Uma nação eslética transforma as armas em ferramentas para construir o progresso. Assinado Antônio Green. Genial. O processo reencarnatório, ele faz com que voltemos, quantas vezes for necessário, trazendo toda uma bagagem do que fomos sempre. Eu sou a minha história. Isso. Então, quando num determinado momento eu me atiro e saio dando tiros, e alguém diz assim, está obsediado. Essa obsessão não é uma auto-obsessão de toda uma bagagem que eu trouxe que de repente rompeu e eu não pude controlar? Interessante.
Veja, o que é o espírito? O que é você? Não é a sugestão não é conhece-te a ti mesmo? Nós já nos conhecemos? Nós não sabemos o que é o espírito. Perguntem numa roda de amigos o que é o espírito e veja as respostas. Vamos tentar algumas? Energia. Sim, mas energia solar? Elétrica? Cinética? Hã? Não, tá bom, vamos admitir. É energia, tá. Mas o que mais? O espírito não é o que anima o corpo, a carne. Bacana. De quem que é essa? Ânima? Aristóteles? Aristóteles? Acho que é, né? Tem os seres animados e os inanimados. Não é isso? Ele separou. Animados e inanimados. Por isso não pode nunca desanimar. Desanimou, está desencarnado. Não tem mais ânima, não tem mais alma. Então, é a alma. O livro dos Espíritos tem essa pergunta, me parece que é o princípio da inteligência. Princípio inteligente. Bacana. Né? Então, nós temos usado atualmente assim. O espírito é um ser, concorda? Mas a planta também é. O espírito é o ser? Um ser. Um ser. O espírito é um ser, né? Um indivíduo. Há alguma coisa além do espírito? Acima? Adiante? No nosso entendimento, o espírito evolui. Porque o professor Maurinho, em seus livros, e principalmente esse último livro, Poemas, ele se refere ao ser e se refere ao espírito. Pois é. Então, eu estou sendo. Por exemplo, uma pessoa disse assim para o irmão Grimm, uma pessoa como o senhor, ele disse, pessoa é o senhor, eu não sou pessoa. Eu sou espírito. O senhor é pessoa, o senhor está pessoa. E nós estamos unidos a um corpo. Então, o ser, eu sou. Né? Mas, dentro do meu limitado entendimento, o espírito é um ser vivo. Mas a plantinha também é. Então tem que ser mais. Né? Consciente. Mas o meu gato também tem consciência. Né? Quando a minha esposa abre a porta, ele entra tranquilo. Quando eu abro a porta, ele entra meio desconfiado. Né? Entreveros do passado, mas a memória dele é muito boa. Eu já o perdoei. Ser vivo, consciente, que mais? Inteligente. Mas a plantinha também tem inteligência. Né? Os animais também têm inteligência. Que mais? Autoconsciente. Consciente, por exemplo, da sua finitude. Sei que vou desencarnar. Né? Agora, que mais que eu sou? Será que eu não sou a soma das minhas vivências e convivências? Das minhas alegrias e tristezas? Dos meus amores e dissabores? Dos meus erros e acertos? Será que tudo isso não sou eu? Eu sou esse acervo. Quando eu encarno, eu trago meus princípios, valores e crenças. Pode estar adormecido para dar tempo de fazer um novo programa, né? Que é a influenciação de pais, da sociedade, professores, televisão, rádio, jornal, amigos, pressão dos pares. Né? Para eu ser par da minha turma, eu tenho que usar cabelo assim, cabelo assado, não sei o quê. Tá? Né? Quando eu tinha cabelo, eu também usava comprido. Tenho uma vergonha horrível de olhar minhas fotos de casamento com aquele cabelo horrível. Mas era moda. Ou seja, eu fui influenciado e segui aquilo. Né? Enfim, é possível que eu esteja ali exercitando os valores que eu sustento ainda. Né? Lógico, eu posso estar sendo influenciado pela cultura local. Combate na televisão, tiroteio não sei aonde, joguinhos de guerra, crianças ganhando armas. Isso vai formando uma mentalidade.
dependendo dos valores que eu trago, fica mais fácil eu fazer determinadas coisas, né? Conexão com os bolsões de mentalidade, né? O Facebook tem bolsões de mentalidade, não tem? Site disso, site daquilo, site de não sei o quê, os neonazistas e não sei o quê, não é isso? Isso influencia. Se meus valores não são fortes, eu cedo, né? Mas nunca suspende o livre-arbítrio. Portanto, não há como dizer não sou responsável. Quando nós reencarnamos, a gente vem com uma missão, que sempre diz, você não está aqui a passeio, você está aqui a trabalho. Bacana. A sua missão é qual? Muito bom. Muito bom. Dr. Leocádio deu uma resposta uma vez que eu achei assim genial. Quando pensarem em missão, pensem em campo missionário. Olhe à volta. Olhe para dentro de si. Nossa, tem tanta coisa por fazer. No que eu sou bom? Há tanta coisa por fazer. Então eu vou pegar uma na qual eu sou bom, eu me sinto bem fazendo e vou fazer. É o meu possível. Tem certas coisas que eu tenho medo de fazer. Ou eu não tenho prontidão para aquilo, eu não vou me dar bem. Então eu não vou fazer porque eu já sei que eu vou falhar. Agora, naquelas que eu me saio melhor, essa eu vou enfrentar. E vou assumir. E vou ser útil a mim mesmo, ao Criador, aos meus irmãos. E tudo vai ficar melhor, porque eu estou ajudando a ficar melhor. Campo missionário. Mas a missão número 1 de todos é a mesma. Está colocada naquela frase do Dr. Leocádio. O papel do centro espírita é revelar Deus ao ser e o ser a si mesmo. Então, é eu me conhecer, preciso me conhecer melhor, para eu descobrir meus limites e romper esses limites, para eu poder me expandir, ser mais útil. Né? Então, melhorar a mim mesmo é a missão de todos nós. Era para ser 1 hora. Me desculpem se eu não vou cobrar essa outra hora, tá bom? Mas eu estou feliz. O meu neto chega para mim e diz assim, vovô, você está feliz? Acho uma graça, 3 anos de idade. Mas pode saber que ele aprontou alguma. Acho que na escola ensino isso, muito bacana, né? Você está feliz? Então, quando é que a gente se sente feliz? Quando a gente se sente útil. O Dr. Leocádio diz assim, não se aposentem. Façam reconversão profissional. Que quem se aposenta começa a apertar uma campainha que toca do lado de cá. Podem me chamar, já não tenho mais utilidade aqui. Entendeu? Então, vamos deixar de fazer aquilo que a gente tinha que fazer para passar a fazer o que nos encanta fazer. Por exemplo, trabalhar com jovens. Como seria legal se este centro tivesse um grupo de jovens? Eu fiz uma palestra uma vez para um grupo de jovens, mas muito jovens. Estou falando em 10 anos de idade. E eu perguntei o que é o espírito. Falamos, fizemos exercício da amnésia e tal. O que é o espírito? Um dos meninos, todo mundo deu uma boa ideia, mas um deles disse assim, para mim o espírito é como um livro, com páginas ainda em branco. Não é fantástico? Quem que vai escrever essas páginas? Enfim, agradeço muito a sua atenção. Sei que não é fácil ficar aí sentado 2 horas. E espero vê-los numa próxima oportunidade. Vocês valorizam esse momento. Muito obrigado.